students, my name is Camila. Olá, alunos, meu nome é Camila. E na aula de hoje nós iremos estudar sobre o modal verb can, ok? O que é o modal verb, né? O can, ele está na categoria de verbos modais. Os modal verbs, ou verbos modais, eles são diferentes dos verbos normais do inglês, como, por exemplo, work, que significa trabalhar, né? Play, que significa jogar, tocar ou brincar, dependendo aí do contexto, né? Talk, que é falar, etc. Os verbos modais vêm geralmente acompanhados de verbos principais. Isso quer dizer que eles dão um sentido extra para um verbo. Nós temos ali o primeiro exemplo, né? You can drive. Você pode dirigir. Drive é o verbo dirigir, né? Como ali vocês acabaram de ver, né? Ele dá um sentido extra para o verbo. No caso, ele vai vir antes, né, do verbo ali na frase. Por exemplo, né? You can drive, você pode dirigir, né? Ele sinaliza ali uma possibilidade. Outra informação importante sobre os modal verbs é que eles possuem apenas uma forma para todas as pessoas. Isso quer dizer que nós não vamos adicionar o S após o verbo, né, para a terceira pessoa do singular, e também não adicionamos ing, ed ou qualquer outro sufixo, né, ao verbo. Por exemplo, eu coloquei ali para ficar ali um contraste, né? Eu coloquei o verbo modal can com as pessoas do discurso na primeira coluna, e ali na segunda nós temos o verbo work, né? Trabalhar, conjugado ali com as pessoas do discurso. Para vocês verem que com o verbo modal can, nós não iremos fazer uma conjugação, né? Ele vai ser dessa forma mesmo para todas as pessoas do discurso, ok? Já o verbo work, né, que é trabalhar, você vai ter, né, a mudança ali na terceira pessoa do singular, ok? No caso ali na primeira coluna nós temos I can, eu posso, né? You can, você pode. He can, ele pode. She can, ela pode. It can, aí o it é utilizado para objetos, animais, né? We can, nós podemos. You can, vocês podem. Esse segundo you aí é o do plural, ok? E they can, eles podem, ok? Ali nós temos o verbo ao lado conjugado work, né? Que é trabalhar. E ele vai somente ser modificado na terceira pessoa do singular, ok? Como vocês podem observar, ok? A estrutura das frases com o verbo modal can. Como que eu vou utilizar esse verbo, né, modal nas frases? Nós temos afirmativa, né? Uma forma positiva. Nós temos o primeiro exemplo, you can swimming, né? Você pode nadar. He can swimming, ele pode nadar. E John can swimming, no caso John pode nadar, ok? Interrogativa, para fazer perguntas. Como que vai ficar a estrutura aí com o verbo modal can? Ele vai ser utilizado antes da pessoa, né? Antes do pronome ali. Por exemplo, nós temos a pergunta can you swim? Você pode nadar? No segundo nós temos can he swim? Ele pode nadar. E no terceiro, né, can John swim? O John pode nadar? Ok? O verbo modal can vai ser utilizado, né, para fazer pergunta, e aí ele vai ser colocado antes do sujeito em uma frase, ok? Já nas frases negativas, que é a terceira e última estrutura, nós temos duas opções para dizer não, né, com o verbo modal can. Nós temos o primeiro exemplo, you cannot swim, ou you can't swim. Eles estão dizendo a mesma coisa, ok? Você não pode nadar. No segundo, na segunda, abaixo do you, nós temos o he, né? He cannot swim, ou he can't swim, que diz, né, a mesma coisa, ele não pode nadar. E no terceiro exemplo, nós temos John cannot swim, ou John can't swim, ok? John não pode nadar, né? Ou então, enfim, John não pode nadar, né?
que é utilizado o cannot ou o can't. Essas duas palavras aí significam a mesma coisa, que significa não pode, ok? O can serve para expressar habilidades, pedir permissão ou fazer um pedido, para oferecer ajuda, para exprimir uma possibilidade ou probabilidade. Nós temos ali, né, exemplos de frases em cada uma dessas habilidades. A primeira, ability, né? Nós podemos dizer I can speak 4 languages. Eu posso falar 4 línguas, né? Para expressar habilidade, então nós vamos utilizar aí o verbo modal can, ok? Possibility, possibilidade. Nós temos ali o exemplo smoking can cause cancer, né? Fumar pode causar câncer, ok? Permission, né, uma forma mais informal aí para pedir permissão, nós vamos utilizar, né, can I use your book, please? Eu posso usar o seu livro, por favor, ok? Request, nós temos ali, né, para perguntar, can you hand me the pen? Né, você pode me emprestar a caneta? E por último, to offer, para fazer um oferecimento, né, can I help you? Posso te ajudar? Então aí vocês observaram, né, vários usos da palavra can, né, que é o verbo modal, e vocês veem aí que em cada determinada situação vocês vão fazer um uso, né, diferente, porém a palavra, né, é a mesma. Nós temos ali uma warning, né, attention. É importante reparar que, apesar de can ser traduzido como poder, mas é o contexto da frase que vai nos mostrar o que o verbo está expressando, ok? Vocês viram ali, né, em cada uma daquelas frases do exemplo anterior, que apesar da palavra can ser uma só, em cada uma daquelas frases ele, né, possuía ali um significado ou uma habilidade diferente, ok? Mais exemplos de frases que indicam habilidade. A primeira, I can drive, né? Eu consigo ou eu posso dirigir. A próxima nós temos the machine can translate simple messages. A máquina consegue ou pode traduzir mensagens simples. E a terceira, Cláudia Leite can play the guitar. Nós temos ali, né, a cantora brasileira, Cláudia Leite, ela sabe ou ela consegue tocar violão, ok? Vocês veem aí que a palavra can, né, ela pode ser utilizada aí nesse caso para expressar habilidades, ok? Exemplos de frases que indicam permissão ou pedido. Nós temos o primeiro, can I use your phone, please? Posso usar seu telefone, por favor? No caso, quando eu vou fazer um pedido, né, eu também posso utilizar you can. Na segunda frase, nós temos, can I go to the bathroom? Né? Essa aí é clássica das aulas de inglês, né? Muitas pessoas né, perguntam, pedem, né, para sair da sala, enfim, elas utilizam essa frase, né? Posso ir ao banheiro? Can I go to the bathroom? E na terceira, you can borrow my calculator if you want. Você pode pegar emprestada a minha calculadora se você quiser, ok? No caso aí, né, para um pedido, para uma pergunta, ou então até mesmo para oferecer, né, algo, você vai utilizar o can também, que é um verbo modal, ok? Agora, frases que indicam possibilidade ou probabilidade. Nós temos something can go wrong. Alguma coisa pode dar errado, né? Quando você não tem muita certeza também de algo, né, existe uma possibilidade ou uma grande possibilidade de acontecer alguma coisa, você também vai utilizar o verbo modal can, ok? Nós temos ali o segundo exemplo, you can travel from London to New York in under 6 hours. Você pode viajar de Londres para Nova York em menos de 6 horas. The hotel can't be far from here. O hotel não deve ser longe daqui, ok? Nós temos ali as duas primeiras frases na forma afirmativa, a terceira na negativa, né? O can't ou então cannot, ok? Que significa, né, não pode ou não deve. Como não podemos usar o verbo modal can no futuro, geralmente utilizamos a expressão be able to,
para expressar habilidade no futuro, pois essa expressão passa a ideia de conseguir, poder, etc. Já no passado, para expressarmos habilidade, né, usamos o verbo modal could. Observação: a expressão be able to pode ser utilizada em todos os tempos verbais, apenas conjugando o verbo to be, ok? Mais alguma aula adiante aí nós iremos, né, ver essa questão aí do be able to. Nós iremos ficar somente na aula de hoje com esse verbo modal can, ok? Nós temos também alguns exemplos, né, expressando algumas habilidades aí no futuro. Como eu falei, né, só para vocês verem essa diferençazinha básica, ok? You will be able to speak English fluently. Você vai conseguir falar inglês fluentemente. We will be able to drive to your house soon. Nós vamos conseguir dirigir até sua casa em breve. E por último, I will be able to speak Chinese if I study hard. Eu vou conseguir falar chinês se eu estudar muito. Nós temos algumas frases no verbo modal could, expressando habilidade no passado, né? He could swim when he was 8 years old. Ele sabia nadar quando tinha 8 anos de idade. Michael Jackson could dance and sing. Michael Jackson sabia dançar e cantar. E when I was a child, I could climb trees. Quando eu era criança, eu conseguia subir em árvores. Let's practice. Vamos praticar, né? Hora dos nossos exercícios. A primeira frase nós temos complete the sentences below with can. Complete as frases abaixo com o can. Além do can, nós vamos também utilizar o verbo, né? Nós temos ali várias opções com o verbo speak, ok? A primeira é uma pergunta, né? Você e inglês. E aí nós vamos, né, fazer a pergunta. Você pode falar inglês? Como é que ficaria essa frase aí, né? Em inglês, completa com o verbo modal can. Nós temos ali na letra A, can e to speak. Na letra B, can e speak. Na letra C, can e speaks. E na letra D, can e be able to. Qual das alternativas preenche, né, a frase de uma forma completa? Agora iremos para a nossa resposta, né? Qual das alternativas aí preenche a opção? Nós temos na letra B, ok? Can you speak English? Você pode falar inglês? Né? Na letra B corresponde a nossa frase, ok? Ok, gente. A número 2 nós temos don't you worry, né? Não se preocupe. E aí tem um espacinho, this problem, esse problema, né? Qual seria a opção aí que iria completar a frase de maneira correta? Nós temos a letra A, could. Na letra B, am able to solve. Letra C, will solve. E na letra D, can solve. Qual delas, né, completa a frase corretamente? Nós temos ali a resposta, né? Na número 2, nós temos a letra B, I can solve this problem. Eu posso resolver este problema, ok? Porque, né, expressa aí uma possibilidade. Nossa aula de hoje foi finalizada, tá? Para mais informações, acessem a plataforma Eduque para mais atividades, revisar conteúdos, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.